Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Então vamos continuar o estudo. Eu acredito que você tenha assistido os 2 primeiros vídeos. Se você não assistiu, é melhor você assistir o primeiro vídeo onde eu mostro um mapinha mental. Baseado naquele mapa mental que eu mostrei para vocês, eu vou explicar o capítulo 6. Porque se eu fosse explicar capítulo por capítulo todos os temas, iria ficar difícil, né? Quem sabe, depois que a gente terminar esse estudo aqui, eu volte e explique detalhes do capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como eu já expliquei a conexão dos capítulos tanto no primeiro vídeo como no segundo, então acredito que dá para a gente ir diretamente para Efésios 6 e concluir tudo o que está na mente do apóstolo Paulo. Vamos direto para o pensamento. O texto principal é aquele que eu mostrei para vocês no mapa mental no vídeo anterior, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue, contra carne, e sim contra principados e potestades nos lugares celestiais, e eu quero mostrar de onde Paulo tirou esses pensamentos. Efésios, capítulo 6, verso 10, já está para acabar o ensino do apóstolo Paulo. E olha o que ele diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mas olha onde estão esses dominadores. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma conexão aqui que eu vou explicar para vocês. Portanto, como que você fica fortalecido no Senhor? Tomai toda a armadura de Deus. Não é só uma coisa e nem só outra. E essa toda a armadura de Deus são peças que revestem um soldado para a guerra. Assim como você vê aqueles filmes de guerra medieval. Então, são essas mesmas armaduras com aquele mesmo estilo de luta. Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui nós temos a conclusão das 70 semanas, que é aquele assunto que eu falei para você que Paulo fala em Efésios 2. Esse texto aqui, ele nos remete para a grande tribulação, nos levam para 2 etapas da história. É claro que nós podemos ainda colocar uma terceira. Primeira etapa, você vai ver que isso se aplica no nosso dia a dia. Sim, é aplicável. Mas esse texto não se restringe somente a isso. Profeticamente, ele nos leva para o tempo da grande tribulação, que é o dia mau. Deixa eu pontuar aqui para vocês. No dia mau. Esse dia mau é o dia do Senhor, que vai ser um dia mau, mas Deus vai converter em bênçãos para quem obedece a sua palavra. E isso tem nos profetas. É dia de ira, é dia de trevas, é dia de amargura, é dia de densas trevas, dia de clamor, é tempo de grande tribulação. Os santos também sofrerão consequências disso, é inevitável os santos não sofrerem. Não sofrerão a ira de Deus, porque a ira de Deus recai sobre aqueles que têm a marca da besta. Mas sofrerão consequências disso para dar testemunho do Senhor, e por isso que o dia do Senhor, apesar de falar também do milênio, ele já começa na grande tribulação. Com todos os textos dos profetas e com o que Paulo explica para a gente no Novo Testamento, nós temos essa informação. Então, o dia mau é esse. E aí nós vamos ter que vencer. Se nós estamos com uma armadura de Deus, significa que vai ter batalha. A armadura de Deus. Batalha. E depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis, assim como os montes de Sião. Aqui é a entrada do milênio. E aí é preciso de estar firmes, cingindo-vos com a verdade. Nunca com a mentira, e sim com toda a verdade que se encontra nessa carta. E vestindo-vos da couraça da justiça. Pode ver que aqui já tem algumas referências. Se eu clicasse aqui, iria nos levar para alguns pontos dos profetas onde Deus usa essas expressões. Nós podemos encontrar tudo isso nos profetas. Nós podemos encontrar nos profetas cingindo-vos com a verdade, isso daqui deve estar em algum profeta, com a couraça da justiça, eu sei que isso está em Isaías,
calçai os pés com a preparação do Evangelho. Cada ponto desse daqui, Paulo lembrou de textos dos profetas e ainda com Daniel na mente, trouxe essa grande mensagem. É assim que Paulo construía as suas cartas, as suas pregações, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Embraçando sempre o escudo da fé, essa parte de escudo da fé, eu consigo enxergar ela em Abraão. Deus coloca Abraão, dá um escudo para Abraão e fala que é a fé. Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Significa que o diabo vai atacar você. No dia a dia e na grande tribulação. Principalmente ele vai atacar. E aí é preciso do escudo da fé. Por quê? Eu digo isso. Se você entender todas as coisas que Paulo está mostrando aqui, e principalmente fazer parte de um daqueles 5 ministérios, ou de vários deles, você vai ser alvo de Satanás. Satanás não quer ver os ministérios do Senhor restaurados, o episcopado, pastores, mestres, evangelistas, unidos com uma mensagem que liberta, falando das 2 casas de Israel, iluminando os olhos do coração do povo de Deus, dando espírito de sabedoria e revelação, para eles entenderem todas essas coisas. Satanás não quer, e ele vai usar os seus principados e potestades nos lugares celestiais aqui, principados e potestades nos lugares celestiais, influenciando os dominadores deste mundo tenebroso, que no final vai ser certamente os 10 chifres da besta, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo não está falando aqui somente de principados e potestades, ele está falando de homens também. Presta atenção. Vou conectar tudo aqui para vocês e vocês vão ver como isso faz muito sentido. Então, toda a armadura de Deus é para esse propósito. E aí Paulo fala, no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, porque se você não tiver com esse capacete aqui, você vai levar flechadas na cabeça e vai perder a sua salvação. E Deus não deixa de ser Deus se você perde a sua salvação. Você perde a sua salvação ou por apostasia ou por questões relacionadas a isso, e Deus continua sendo Deus, e Ele vai te julgar com isso, por isso, com um julgamento reto e justo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito já aparece na lei, nos profetas. Lembra aquele príncipe que aparece para Josué com uma espada desembainhada? Tem tudo a ver. E a espada saindo da boca do Senhor, isso não está só em Apocalipse, isso está nos profetas também. E toda essa armadura tem que ser, presta atenção, Paulo falou de armaduras com as quais você faz guerra, não é? Com toda a oração e súplica. Agora ele vai converter a guerra medieval para a nossa guerra espiritual. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, irmãos, no verso 18, houve a conversão de uma guerra literal, medieval, para a guerra que os santos devem travar. Se você fizer isso daqui, oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por ele, no caso, quando ele estava vivo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu posso pedir isso daqui para vocês também. E qualquer um pode pedir isso para outros. Eu não sou o apóstolo Paulo, nunca vou ser, nunca vou chegar perto, nem essa é a minha intenção. Mas isso é uma réplica. Ele não fala em Efésios 5, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala isso em Efésios 5. Pode ir lá procurar. Então eu posso pedir isso para vocês orarem por mim, para que no abrir da minha boca, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, não com sonolência, com a cara abatida, cheio de mágoa, de amargura, mas com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. A palavra mistério nessa carta, se eu não me engano, aparece 6 vezes, e são 6 tremendos mistérios.
Eu acho que são 6 vezes. Fazer conhecido o mistério é o que Paulo estava fazendo nessa carta e queria que a igreja fizesse o mesmo. Então eu posso pedir para vocês, e eu acredito que se eu consigo, através do Espírito de Deus, usando essa carta, conectando ela com os profetas, fazer conhecido o mistério do Evangelho, é porque tem muitos irmãos e irmãs orando por mim, e eu sei que tem. Então eu posso continuar pedindo isso. E você, se você se propõe a ensinar, você deve também pedir isso. As pessoas vão sentir isso, que deve orar por você. E você vai sentir que deve orar por alguém. E você vai saber, testemunhado pelo Espírito, que tem pessoas orando por você, para que você cumpra esse mistério. Para que você cumpra o seu ministério de fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo não fala de mistério no capítulo 1, de mistério no capítulo 2, de mistério no capítulo 3, de mistério no capítulo 5, mistério no capítulo 6. Olha quantas coisas. A gente até se perde na hora de ensinar uma grandeza dessa. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me deve fazer. Paulo estava fazendo esse mistério ser conhecido em cadeias. Agora eu estou na frente de um microfone, conectado a um computador, usando um celular e um tablet, ensinando. Depois eu vou poder comer a minha comida tranquilo, descansar à tarde, fazer outras coisas. Ou seja, jamais eu vou poder ser como o apóstolo Paulo. Eu não estou numa cadeia fria, quando quente, fedorenta. Sendo sim ajudado por Deus, nós não estamos assim. Nós estamos livres. Por mais que a gente faça conhecidos os mistérios de Deus, fazendo as pessoas entenderem a mente de Paulo, e ainda que Paulo um dia veja isso e ele fique contente com isso, nós jamais vamos poder nos comparar a Paulo. Compreendeu o sentido das coisas? Então, são propósitos diferentes, né? É claro que mesmo assim eu tenho lutas, você tem lutas, Satanás quer nos derrubar mesmo assim nós somos alvos, mas Deus, ele tinha que fazer isso com o apóstolo Paulo, com propósitos pelos quais eu não posso explicar aqui. São coisas incríveis, o céu estava testemunhando isso, o céu estava vendo isso, o céu poderia... Primeiro, Paulo fala em Efésios 3 que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos anjos na igreja. Olha que incrível. A multiforme sabedoria de Deus. Pedro também fala da multiforme graça. Variedades de sabedoria, coisas complexas. Deus não tinha a intenção de ensinar só os homens. Deus também tinha a intenção de ensinar os céus. Não que a palavra de Deus estava sendo pregada e os anjos não tinham capacidade de interpretar os profetas. Não é isso, não. É que os anjos estavam vivenciando, olhando como se estivessem assistindo um filme medieval, vendo os santos como guerreiros, cumprindo a palavra, e eles sofrendo e não apostatando. Alguns sim, porque Deus está falando de realidades, e outros não. Paulo chegou até a pôr a sua cabeça num tronco para ser decapitado. Sofreu e mesmo assim não deixou de ensinar. E os anjos sabiam que Deus poderia aliviar a barra para Paulo. Deus poderia dar confortos, mais confortos para Paulo. Mas isso foi para mostrar para os céus que esse homem realmente amava a Cristo. E isso serve de exemplo para nós. Então, voltando aqui no ponto, que eu quero que vocês entendam, Paulo fala: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Está falando de homens aqui também, viu? Não são somente espíritos maus, anjos caídos. Contra as forças espirituais do mal. Agora, assim, deixa eu assinalar aqui para vocês. Os dominadores deste mundo tenebroso são homens. Mas são homens influenciados por forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entendeu? Esses anjos malignos, esses anjos caídos, eles que estavam influenciando os homens. Mas Paulo deixou bem claro o seguinte:
A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Se você estiver só ouvindo o vídeo, eu estou falando pausadamente porque eu estou rabiscando na tela. Esse vídeo ele pode ser ouvido, sim. Se você tiver paciência, você pode só ouvir, não há necessidade de assistir. Mas se você estiver assistindo, pelo menos nessa parte, se você estiver só ouvindo, pelo menos nessa parte é bom que você esteja assistindo. Compreendeu essa parte aqui? Por que Paulo fala isso? Irmãos, vamos pensar. Você já leu Josué? Josué foi um grande guerreiro de Deus. Ele, junto com seus ajudantes, ele derrubou 32 nações. E ele só não colocou Jerusalém como rainha da terra, só não subjugou todas as nações, porque Deus falou que não era para fazer isso ainda. No tempo de Salomão, todas as nações ficaram debaixo de Jerusalém. Jerusalém chegou a ser rainha da terra. E todas as nações do mundo estavam em paz. E todas obedeciam a Deus. Não havia guerra na terra. Foi um momento em que realmente o nome de Salomão faz sentido. Shalom, rei de justiça, Shalom. E rei de paz, né? Shalom. E de justiça, porque habitou justiça no tempo dele, até o coração dele se desviar do Senhor. Mas foi Davi que, através de muitas guerras, conquistou Jerusalém, com seus grandes, com seus poderosos. Conquistou Jerusalém e subjugou os edomitas, e foi através de guerra medieval. E muitas delas, quase todas elas, foi por ordenação do Senhor. Porque o Senhor trabalha com os homens, trabalha nas épocas. Não era a época ainda dos homens estarem nesse nível aqui. Josué tinha que embanhar uma espada de verdade, um escudo de verdade. Josué tinha que usar arco e flecha, assim como Davi, de verdade. E mesmo assim, aspectos espirituais das armaduras tinham que estar nele, porque não era com espada, com escudo, com cavalos que eles venceriam a guerra. É em obedecer a palavra de Deus. E Deus mostrou isso várias vezes por vários testemunhos. Um anjo que Deus mandou lá no tempo da Síria, um anjo matou 180 mil homens em um só dia. Deus precisava dos homens fazerem guerra? Não precisava, mas era tempo de guerra. Os homens eram assim. Israel tinha que se defender, mas eles tinham que aprender que a confiança deles era no Senhor. Entendeu? Nosso tempo não é assim. Nós estamos num tempo e aí a partir de Cristo vindo, morrendo e ressuscitando, ele fez a conversão total, mas completa, de armaduras literais e guerras literais para armaduras e guerras espirituais. É isso que o texto quer dizer, irmãos. Ou seja, nós temos que lutar sim contra muitos homens. Muitos homens são influenciados por Satanás. Só que nós não vamos mais derramar sangue contra a carne. Não é mais essa luta. Não vamos mais desembanhar uma espada. Porque Jesus deixou bem claro para Pedro, quando ele quis fazer isso para defender Jesus e o reino dele. Aquele que viver pela espada morrerá. Todo bom soldado que tinha a mente reflexiva, ainda que não conhecesse a palavra de Deus, iria entender perfeitamente essa frase. Porque eles viviam pela espada, mas certamente um dia pela espada eles iriam morrer. Ou por flechada, ou por escudo na cabeça, porque eles também usavam o escudo como arma não só de defesa, mas de ataque. Um dia eles iriam morrer assim. Através de Pedro, Jesus já começa a mostrar a conversão dessas coisas. E ainda há mais uma beleza dentro dessa mensagem. Haverá um tempo em que homens terão que voltar para a guerra medieval. Não a igreja, mas muitas nações e muitos judeus voltarão para a guerra medieval por ordenação de Deus, e Deus estará com eles. Nenhuma guerra literal contra sangue, contra carne. São tempos diferentes. Não posso explicar isso agora, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas isso está escrito. Está em Zacarias, está em Isaías, está no Apocalipse,
Entendeu? Quando Deus fala, está em Joel, quando Deus fala no tempo da grande tribulação, lá no profeta Joel, para converter os instrumentos de plantação em espadas para uma guerra santa, não é espiritual, isso é literal. Deus vai usar contra os homens tudo o que eles confiam. Os homens não confiam na energia? Eles confiam nisso. Eles confiam na tecnologia. Esse mundo todo foi alterado para se movimentar através de energia. Cortou a energia, o mundo para. Reduziu a energia, o mundo reduz. E é isso que Deus vai fazer. Vai trazer sobre os homens aquilo que eles tanto temem, a falta de energia. E Deus poderia criar um blackout, mas Ele não vai fazer isso porque Ele pensa nos santos. Ele vai minimizando. Toca a trombeta. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta trombeta já começa a afetar a energia do mundo. E aí começa a diminuir. E os santos vão entender, porque os sábios entenderão. Os ímpios não entenderão. Os ímpios não saberão de nada. E nesse tempo haverá uma necessidade dos homens voltarem para a guerra medieval. Isso está no livro do Apocalipse todinho. Pronto, expliquei o que eu não queria explicar. Mas então, irmãos, aprenda. Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele não está falando que é para você ver homens torcendo a palavra de Deus, fazendo o que tem vontade de fazer, comercializando a palavra de Deus, desviando as pessoas do caminho reto e de entenderem as palavras dos profetas com as suas doutrinas humanas e ainda comercializando a palavra de Deus vendendo seus livros e ficar quieto. Deus não está falando isso. Você vai ter que lutar contra esses homens, porque muitos deles podem estar numa ignorância temporal, mas outros estão fazendo a vontade do diabo, usando o nome de Deus. São os tais ministros de Cristo transfigurados e ministros de Satanás. Ao contrário, são ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. E isso só é verdade se a pessoa falar de Cristo, falar da salvação, falar do Evangelho, usar a Bíblia. Se a pessoa não fizer pelo menos essas 4 coisas, não tem como ela ser transfigurada em uma aparência de uma outra coisa. Entendeu? É como você olhar para uma besta que levanta da terra, ela tem chifres parecendo o cordeiro, mas quando ela abre a boca ela fala como o dragão. Então, irmãos, nós temos que lutar sim, só que não derramar sangue, jamais. A igreja vai travar uma batalha contra os 10 reis. A besta vai fazer guerra contra os santos. Só que olha só, a igreja vai obedecer a Cristo. A igreja vai vencer os 10 reis pela palavra, com a espada, com o escudo. Só que ela vai ter que morrer. A besta sim vai usar espada, literal, vai torturar os santos, vão matar muitos deles, mas os santos vencerão por causa do sangue de Cristo. E depois Deus vai ressuscitar os santos e os santos vão massacrar esse reino aqui. E aí sim, é banho de sangue, literal. A igreja vai usar a espada mesmo. Você entendeu? A fusão desses assuntos são tempos diferentes que devem ser respeitados. Na antiga aliança, Deus mandava aos homens usarem a espada e derramamento de sangue, ao mesmo tempo que a palavra de Deus ia sendo pregada e conhecida. No tempo da nova aliança, Deus converte isso para o módulo espiritual e não mais literal. Por mais que você tenha a palavra de Deus, você jamais pode tirar a vida de alguém. Mas chegará uma época em que a nossa missão será tirar a vida dessas pessoas porque eles mataram os santos. São épocas e tempos diferentes. Compreendeu? Então aqui fica um ponto do estudo. No próximo estudo, nesse mesmo modelo aqui, eu vou explicar para vocês de onde que Paulo tirou. Eu já mostrei aqui, né? Se você tiver interesse, você pode procurar os textos aqui e ver de onde Paulo tirou aqui as armaduras, né? A construção de um soldado. Mas o ponto principal é que Paulo, aqui ele está com o profeta Daniel na mente, assim como em Efésios capítulo 3. E aí, esse ponto é muito bonito de você entender, porque eu sei que Paulo está falando isso daqui para quem entendeu a carta dele, para quem vai usar a carta dele junto com os profetas para ensinar a palavra de Deus e vai se tornar alvo de Satanás, dos seus principados e potestades. E esses homens
dependendo da época, dependendo da autorização que eles têm, eles vão usar os dominadores do mundo para fazer guerra contra os santos. Então, dependendo da época, você vai sofrer perseguições espirituais, perseguições até literais, mas você não pode derramar sangue. Você vai ter que lutar como um justo soldado do Senhor, com a palavra de Deus, testemunhando. Você já leu a carta aos Hebreus? Você já viu tanto de doutrina que aquela carta derruba? Você já leu Gálatas? Tá vendo essa carta aqui? Eu, quando leio essa carta, eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo um guerreiro. Pena que eu não tenho imagens aqui para ilustrar, mas imagina na sua mente. Aqueles filmes medievais, vikings. Eu vejo Paulo como um guerreiro do Senhor, entrando num exército. Já viu Troia, por exemplo? Troia é um filme que eu gosto bastante. Imagine lá, Aquiles, no meio daqueles soldados. Eu vejo Paulo entre demônios, serpentes, só se defendendo com escudo, arrancando cabeça. Flechada vem sobre ele, aí ele coloca o escudo na frente. Igual um guerreiro, um Vink, mas um Vink transformado do Senhor. Um guerreiro destemido. Só que você imaginou algo literal agora. Converte para o espiritual. Na pena. Na carta. A guerra do apóstolo Paulo são batalhas intelectuais, desfazendo doutrinas humanas pelo poder de Deus. Então você pode ver um conflito, judeus negando a Cristo, usando palavra para negar o evangelho e misturando as coisas. Depois que Paulo fundava as igrejas e saía das igrejas, aí vinha os ministros de Satanás, como Paulo fala em Gálatas. E aí, pronto, enganou quase todo mundo. Paulo chegou a pensar que ele trabalhou em vão pelos Gálatas. Para os Tessalonicenses, Paulo disse que Satanás impediu ele 2 vezes de ir até a igreja e temia que o trabalho dele fosse ser em vão. Você já viu 2 Coríntios 13 como acaba? Você já viu como acaba a segunda carta de Coríntios? Não acaba nada bem. Acaba de uma maneira dramática. Paulo sabia que Deus tinha um povo lá, mas parece que a igreja quase que toda estava perdida, por mais que Paulo lutou. Paulo e seus cooperadores. Essa é a nossa guerra. Quem é do Senhor, vai permanecer até o fim. Mas quem não pertence ao Senhor, vai cair. E eu não estou falando aqui de calvinismo, eu estou falando de pessoas com o seu livre-arbítrio. O Senhor conhece os que são seus. Isso não anula o livre-arbítrio do homem. O Senhor já conhecia antes da fundação do mundo. E o desejo dele de salvar todos os homens é verdadeiro. Sempre foi sincero. Entendeu? No próximo vídeo, então, nós vamos encontrar essas palavras aqui na vida de Daniel. Porque Paulo se inspirou nas orações de Daniel e nos conflitos de Daniel para escrever essa porção aqui e fechar a carta com essa maravilhosa instrução. Porque o único lugar na palavra onde eu vejo um homem de joelho dobrado, lutando para poder entender as 70 semanas, as 2.300 tardes e manhãs, e orando pelo santuário de Deus, e ao mesmo tempo um conflito acontecendo nos ares, é o livro do profeta Daniel, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou pegar os principais textos desse capítulo e vou mostrar para vocês que o Espírito Santo fez Paulo lembrar de tudo isso, de todos esses capítulos e mais outras porções da palavra para ele finalizar essa carta. Tremendo, não é? Isso é maravilhoso, né, irmãos? Eu fico maravilhado com isso. E isso nos ajuda. Você foi chamado para ser um soldado de Cristo, assim como eu. Então nós temos que lutar com as regras do jogo. Paulo fala, poxa, eu não estou com os textos aqui agora, mas Paulo fala que um soldado... Deixa eu buscar o texto aqui para vocês. Está aqui, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos pegar o verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui, ó, mesma expressão de Efésios, né? Fortalecei-vos no Senhor. É a mesma palavra. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas,
Isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esse soldado aqui está sendo falado lá em Efésios 6, em outros detalhes, né? Com outras instruções. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Significa que você não tem que trabalhar? Claro que não, mas se Deus te tirar do trabalho secular, muito bom. Busque isso de Deus com todo o coração. Se Ele não te tirar, existem propósitos para isso. Talvez você não esteja se esforçando o suficiente. Mas se Ele te tirar, aproveita. Porque muitas pessoas não estão no trabalho secular e não conhecem essas coisas. Algumas fazem um bom trabalho até, mas outras, infelizmente, recebem dízimos, escrevem livros, comercializam a palavra de Deus, recebem dízimos e ofertas só para fazer o povo ficar travado na mesmice. Infelizmente. Não falo isso com alegria, não. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Toma cuidado com as propagandas que aparecem no YouTube, com o mundo digital, o marketing e todas essas coisas. Tem muitos cristãos no YouTube usando a palavra de Deus de maneira incorreta para levar você, na verdade, para amar o dinheiro. Ou seja, para te afundar em um monte de coisas horríveis. Porque Paulo fala que as pessoas que amam o dinheiro, que é a raiz de todos os males, eles se perdem em muitas coisas, porque essas pessoas querem sim ficar ricas. Paulo fala que vai muito mal para os que querem ficar ricos. Não significa que Deus não dá riqueza para as pessoas, mas você tem que distinguir quando que é Deus te dando a riqueza e quando que é você buscando por sua própria conta. Quando você deveria estar, na verdade, buscando a riqueza as riquezas ocultas em Cristo, que está lá em Colossenses 2, para manifestar isso para a igreja. Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aí ele vai falar aqui do atleta. Enfim, irmãos, aqui tem muitas instruções e eu percebi que se eu não parar, eu não vou parar logo. Tem muitas coisas aqui para falar, mas o ponto principal é esse. Mais uma vez, leia o comentário fixo, acompanhe os vídeos anteriores, deixe o seu comentário, o seu like, a sua inscrição, verifique ela e compartilhe o vídeo para você poder me ajudar, tá bom? E deixo aqui os meus agradecimentos para os irmãos que têm cooperado na minha vida. Os que têm ajudado, sempre têm me ajudado. Sempre, e tem pessoas que têm me ajudado com muito mais do que foi proposto pelo grupo criado pelos irmãos. E tem irmãos que eu não consigo encontrar para agradecer. Os irmãos ofertam via Pix, chega aqui no meu celular, e são ofertas voluntárias. E são ofertas de irmãos que, se não fossem guiados por Deus, não fariam tais ofertas. E essas pessoas, algumas delas eu procuro para poder agradecer, e eu não encontro, não tem como agradecer. Ou seja, elas nem fazem questão de deixar número ou nome para que eu vá agradecê-las. Mas Deus está vendo. E Deus vai fortalecer essas pessoas, não só por isso, mas se permanecerem em Cristo, Deus vai olhar para essas obras. Tá bom? Eu agradeço de todo o coração a esses irmãos, essas irmãs. E fica aqui os meus agradecimentos. Tá? Em vídeos que eu agradeço, eu não costumo deixar link para as pessoas ofertarem, chamar pessoas para fazerem parte do grupo, porque fica uma coisa meio tendenciosa. Tá? De vez em vez eu deixo o link num vídeo ou no outro, não deixo em todos, e de vez em vez eu passo para agradecer. Tá? Eu quero muito mais agradecer do que convidar pessoas para entrarem no grupo. Seja como for, Deus que está por detrás de tudo isso, eu reconheço isso, que vem de Deus. E por isso que eu não preciso ficar falando disso sempre no canal. Aqui fica mais os meus agradecimentos, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.